Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse meu vídeo é minha participação pro Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, né, organizado pela Lu Lima Verde e pela Denise Mercedes. O tema do mês de abril foi literatura latino-americana, né? A Denise adora literatura latino-americana e o livro escolhido foi Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Antes de começar a falar do livro em si, eu gostaria de fazer uma homenagem ou sei lá, uma propaganda mesmo de uma livraria. Esse livro aqui, eu tenho o costume de anotar nessa primeira página a data, o mês e o ano em que eu li o livro, tá? Então, às vezes eu acabo me esquecendo que eu li o livro. Esse livro aqui eu li em outubro de 2002. Então foi uma releitura, mas foi como se fosse a primeira vez que eu tivesse lido, porque eu realmente não me lembrava de absolutamente nada da leitura. E eu quero falar dessa livraria porque é uma livraria pequena pela qual eu tenho muito carinho por um motivo, né? Eu comprei esse livro nessa livraria, chama Livraria Eldorado, ela fica no Rio de Janeiro, na rua Conde Bonfim, em frente à Praça Sans Penha. Ela é uma livraria mais voltada para livros didáticos, mas ela tem ali um acervo bom, uma coleção boa de livros e títulos que não são assim muito badalados. Claro que sempre vai ter aquele best-seller, mas ela costuma colocar em evidência livros não muito famosos, autores brasileiros. Eu já vi na vitrine ali Lourenço de Aféria, José Cândido de Carvalho, foi lá que eu comprei meu Coronel e o Lobisomem. Eu tô falando tudo no presente, mas isso faz 13 anos, eu morei lá entre 2000 e 2004. Não sei como que tá essa livraria hoje em dia, tá? Se alguém mora ali na Tijuca, conhece essa livraria, puder me falar mais ou menos a impressão que tem dela, mas assim, eu tenho um carinho muito grande por essa livraria, porque sempre fui muito bem atendida e foi lá que eu comprei os meus primeiros livros, né? Foi mais ou menos por essa época que eu comecei a ganhar minha independência financeira e comecei a montar minha biblioteca. Antes eu pegava emprestado, ou lia principalmente de biblioteca, ou então eram os livros que meus pais tinham, né? Então foi lá que eu comecei a montar ali minha biblioteca. Na época eu tinha um método, eu comprava mais ou menos 12 livros, lia aqueles 12 livros, quando estavam quase no final eu comprava mais 12. A coisa meio que acabou fugindo um pouco do controle, né? Mas Livraria Eldorado. Então, mais ou menos no ano 2000, eu li o 100 Anos de Solidão, fiquei apaixonada pelo livro e comprei todos os livros que eu encontrei do Gabriel Garcia Marques, tá? Inclusive esse eu comprei lá, então eu li em 2002, quando eu ainda morava lá. Bom, então vamos falar agora do livro. Então, Olhos de Cão Azul, esse livro aqui ele é uma seleção de 11 contos que foram escritos por ele entre os anos de 1947 a 1955 e só foram publicados em 1974. E os contos narrados aqui têm como tema a morte. Todos eles falam de uma determinada maneira da morte. Quem acompanha os vídeos do fórum sabem que o objetivo do fórum é a gente debater o livro. Mas eu acredito que para esse livro eu não vou ter como fazer um debate, pelo menos não enquanto as outras pessoas colocarem seus vídeos. Mas eu acredito que vai ser um livro difícil de eu falar sobre a forma de debate ou discussão. Inclusive a gente sempre fala que quem quiser ler o livro para não assistir aos vídeos, porque eles têm muito spoiler, esse que eu acredito que não vai ter problema, porque eu acho que mesmo se eu quisesse, eu não iria conseguir fazer o spoiler de nenhum conto que tem aqui. Bom, porque eu simplesmente posso dizer que eu não entendi praticamente nenhum dos contos. Acho que é muito difícil você contar. Se você pegar conta a história do conto que dá nome ao livro, Olhos de Cão Azul. Eu sou incapaz. Então, eu acho que essa leitura
E esse vídeo vai servir assim para eu falar, para eu fazer uma análise de mim como leitora, de que tipo de leitora que eu sou, né? Eu acho que tem determinados livros que exigem assim um certo grau de reflexão, ou até mesmo de você imaginar uma série de coisas, vamos falar em outras palavras, viajar na maionese, tá? Porque eu acho que esse livro aqui você tem que pingar um colírio alucinógeno e vamos lá. Então eu acho que eu cheguei à conclusão que eu sou um tipo de leitora um pouco mais prosaica, né? Claro, não precisa ser aquela coisa era uma vez e no final foram felizes para sempre, também não é assim. Eu gosto de leituras truncadas, aquela coisa meio que vai e volta, livros que são como um quebra-cabeça, que você tem que ir montando e refletindo, até mesmo livros com finais em que ele não te dá aquele final pronto, que você tem que refletir sobre aquilo. Então eu gosto desse tipo de livro, mas eu preciso ter um eixo, eu preciso ter uma história na qual eu me fixar, tá? Mesmo quando é conto, e esse aqui fica difícil. Apesar de você saber que o tema é a morte, acabou aí. Claro que a leitura, a escrita dele, a narrativa é primorosa, quase como é uma narrativa que soa musical. Você lendo em voz alta, aquilo parece musical, é mesmo bastante poético. Mas os contos em si são muito difíceis, foram muito difíceis para eu entender. Então, realmente, eu espero que as outras pessoas tenham conseguido o livro, né, porque ele está esgotado, as pessoas estavam com dificuldade de participar do fórum, porque foi um livro difícil de achar, mesmo na estante virtual. Mas eu estou muito ansiosa para ver o que as outras pessoas vão comentar, e às vezes a partir daí podem até me explicar os contos que tem aqui. Essa edição aqui é da editora Record, e ela é ilustrada pelo Caribé, tá? O Caribé, ele é um artista argentino que se radicou na Bahia, e ele é um dos principais expoentes ali da cultura baiana, né, da cultura popular da Bahia. Ele fez muita coisa assim, muitas ilustrações sobre a capoeira. Então, é isso. Então, deixa eu falar os contos que tem aqui. O primeiro conto chama Terceira Renúncia. Então ele conta a história de um menino que nasceu já com uma doença, e conta as 3 vezes em que ele morreu, pelo menos foi assim que eu entendi a história, tá? E a vivência que ele teve dessas 3 mortes. O segundo conto eu achei um pouco parecido com esse primeiro, se chama Outra Costela da Morte. Ele narra a história de 2 gêmeos, sendo que um morreu e o outro é o que está narrando a história. E ele começa a contar, ele também vivencia a experiência da morte mesmo, da putrefação, do enterro, do velório. Mas ele conta isso porque ele está ligado, como ele está muito ligado ao irmão, ele acaba vivenciando isso, tá? Mesmo vivo, ele acaba sentindo tudo aquilo que o irmão está sentindo lá embaixo da terra. É por aí, tá? É por aí que vocês vão encontrar. Muito difícil de você captar ali, né? Esse terceiro chama Eva está dentro do seu gato, olha o nome. Então ele conta a história ali de uma mulher muito bonita, toda a família dela são de mulheres belíssimas, mas que essa beleza para elas é uma espécie de maldição. E aí vai dizer o porquê que a morte é uma maldição para elas, né? E a maneira como a morte está envolvida com essa beleza excessiva, tá? O quarto conto chama Amargura para 3 Sonâmbulos, que conta, esses 3 sonâmbulos são 3 irmãos que perdem a mãe. Então vai falar assim sobre a maneira como eles vivenciam a morte dessa mãe, né? Ao longo de muitos e muitos anos. Eu tô fazendo esse resumo, mas é difícil, para mim foi muito difícil você tirar isso da história, tá? Alguns contos aqui eu tive que ler 2 vezes para conseguir captar ali a essência do conto. Agora esse Diálogo do Espelho, pelo amor de Deus, alguém me explica o que significa esse conto. É um homem ali se barbeando, enquanto ele faz a barba,
ele tá vendo a sua imagem refletida no espelho e ele começa a fazer uma série de reflexões, né? Ficou redundante eu falar isso, reflexo no espelho, reflexões, mas eu realmente, esse daí foi um enigma pra mim, foi uma verdadeira viagem, é como se, não sei, pra mim tem escritor que às vezes conta a história mais pra ele mesmo do que pro leitor. Porque a impressão que eu tenho é que é alguma coisa que da vivência dele, há muitos contos aqui eu achei isso, que são coisas ali da vivência dele e que ele enxergou daquela maneira, que ele viu daquela maneira e tentou colocar ali sob a forma de conto, mas que pra mim foi difícil entender. Agora, o conto Olhos de Cão Azul, que é o conto que dá título ao livro, esse eu li 2 vezes, porque eu vi alguns elogios a esse conto no Scooby como sendo sensacional, fora de série. Eu falei, gente, eu preciso entender isso aqui. E, gente, eu confesso que eu não consegui entender, por exemplo, quem é aquela mulher do conto, né? Pra mim, eu interpretei, talvez erroneamente, que aquela mulher do conto é a Morte, mas eu acho que eu só interpretei assim porque o livro fala da morte e eu não consegui achar a morte nesse livro, tá? Nesse conto. Então me expliquem, tá? Quem tiver entendido. Por falar em morte, teve um outro conto que eu também não achei, eu anotei aqui. O 10º conto, A Noite dos Alcarovões, que é uma espécie de um pássaro, eu também não achei a morte nesse conto. Deve estar bem escondida ali. Por favor, me ajudem, tá? O conto 8 e o 9 eu acho que tem uma relação com o outro, né? O 8º chama Nabo, o negro que fez esperar os anjos. E o 9º, Alguém desarruma essas rosas. Dá pra perceber uma certa relação porque alguns personagens parecem, apesar dele não dar nome para a maioria das pessoas aqui no conto, mas pelo que ele fala ali de alguns acontecimentos, uma pessoa presa numa casa, num quarto, dá a impressão que uma relação tem história com a outra, porque os personagens eu acho que são os mesmos, né? Mas também fiquei ali um pouco boiando, tá? Agora, de todos, pra falar que eu não gostei de nenhum e que eu não entendi nenhum, o 7º foi o que eu mais gostei, que chama A Mulher que Chegava às 6 horas. Então conta a história de uma prostituta e é uma mulher extremamente manipuladora, e a figura que ela manipula, o personagem que ela manipula é o José, que é um dono de um bar, né, uma espécie de um boteco ali, que ele é apaixonado por ela, e ela, a maneira como ele manipula. E a morte está presente nesse conto sob a forma de um assassinato, tá? Então esse conto eu gostei porque eu acho que eu entendi. Então é isso, tá? Eu acho assim, o Gabriel Garcia Marques, ele é conhecido o estilo dele como realismo fantástico. Eu vou acho que falar uma bobagem, mas é uma classificação que eu vou fazer pra mim mesma, que eu acho que ele tem livros que são de realismo fantástico e os fantásticos. O 100 Anos de Solidão, por exemplo, ele tem uma história, pra mim é realismo fantástico mesmo, porque ele tem uma história absolutamente verossímil, uma história muito boa da família Buendia, e tem alguns elementos ali elementos fantásticos que afloram o tempo todo na história, né? Mas que só fazem embelezar essa história. Agora aqui pra mim é tudo fantástico, né? Então realmente isso aqui é só fantasia. Eu acho assim, pra quem quer começar ler Gabriel Garcia Marques, talvez não seja aconselhável começar por esse aqui ou começar pelos livros de contos dele. Começar por algum livro, qualquer romance, ou O Amor nos Tempos do Cólera, Notícia de um Sequestro, que é uma espécie de relato jornalístico, é um livro muito bom. O Outono do Patriarca é um livro que eu gostei muito. Aquele Ninguém Escreve ao Coronel, esse livro é fora de série, é de uma melancolia, assim, a flor da pele, mas eu adorei esse livro. É uma história muito bonita, então acho que de repente não seria aconselhável começar a conhecer o autor por essa obra aqui, tá? Me parte o coração,
mas eu acabei avaliando esse livro em 2 estrelas. Eu já expliquei que meu critério de avaliação nessas estrelinhas não é a excelência literária, não estou falando com isso que ele é um escritor 2 estrelas, mas eu dou a nota de acordo com a maneira como o livro me envolveu, tá? Então esse livro ele não conseguiu me envolver, eu tive que ler alguns contos pelo menos 2 vezes e não é o tipo de leitura que me atrai, porque eu tenho que ficar pescando, eu tenho que ficar imaginando, eu tenho que, sei lá, viajar mesmo, e acaba que não é o tipo de leitura que me agrada, né? Mas eu sou fascinada por Gabriel Garcia Marques, mas fica essa observação, tá? Bom, então é isso, eu tô muito ansiosa para assistir aos vídeos das outras pessoas, porque tô muito curiosa em, sei lá, de repente enxergar uma luz ali no que as pessoas vão falar, né? Porque participar desses fóruns é legal por causa disso, tem livro que eu não gostei, tem livro que eu adorei, mas o bacana é isso, que você às vezes enxerga coisas sob a perspectiva de outros leitores, sob o ponto de vista de outros leitores, tá? Então eu, sempre que eu tiver a oportunidade, que eu tiver o livro, eu vou participar. Espero que as meninas aí consigam continuar aí com esse trabalho, organizando esse fórum, que não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer tempo, dá trabalho, mas elas estão de parabéns porque o negócio está indo muito bem, tá? Então é isso, essa foi a minha participação. Críticas, comentários e principalmente, gente, explicações. Para quem estiver lendo o livro, eu sei que literatura não se explica, cada um entende de uma maneira, mas se alguém quiser me explicar algum desses pontos aqui, eu vou adorar, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo.